É importante, né? O meu próprio controle, né? Hoje nossa aula é sobre a iniciação da meditação mindfulness. A gente vai trabalhar com a parte teórica, entender e conhecer um pouquinho. Não vou ficar enrolando demais na teoria. E a gente vai fazer duas práticas de meditação, além de aprender exercícios práticos para colocar no dia a dia. Cadê minha apresentação? Primeiro componente, né, assim, o que eu quero falar um pouquinho sobre estresse, ansiedade e como ele acontece, o que, que é e o que, que não é meditação, e que as pessoas têm que ter um motivo para meditar. Porque meditar só por meditar, você percebe, você não tem uma motivação. Então é como criar um novo hábito, né? Para você fazer isso, você precisa ter um motivo, você precisa trabalhar, você precisa colocar isso na sua rotina. E o mindfulness é uma dessas ferramentas. E as práticas que a gente vai fazer são exercícios de 2 minutos. Então, assim, é coisa que você pode implantar no seu dia. Que falar assim, nossa, vou meditar. Quando você fala de meditar, muita gente já fica com aquela visão do monge budista, do Buda sentado, fazendo prática de 1 hora de meditação. É o natural do Buda. Ele fazia aquilo, mas assim, eu não sou o Buda, eu não vivo no mosteiro, eu tenho vida, eu trabalho, eu tenho outras atividades. A meditação ela tem que ser algo que eu consiga encaixar na minha rotina. Então a gente vai descobrir que é muito fácil de encaixar na rotina. Assim, ó, estresse e ansiedade. Quem fala assim que nunca passou por estresse, a gente fala é mentira, porque estresse é natural do nosso dia a dia. Quando o estresse começa a se tornar patológico, é quando ele começa a desencadear outras coisas na nossa vida. E aí ele starta o processo de ansiedade. Então, a gente viver um nível de estresse é natural. Ele existe, ele está lá presente na nossa vida. A gente precisa administrar. A gente precisa aprender a ter controle sobre o que acontece. Então, é lembrar de um princípio, né? Falar autocontrole. Como eu vou gerenciar a minha própria condição. Então, ele vai acontecer, eu vou sentir coisas, então vai mexer nas minhas emoções. Meus pensamentos vão fervilhar, porque vai vir um monte de coisa na cabeça, que é o que gera um cansaço mental. E assim, eu tenho que ter ação. Porque se eu ficar parado no sentir algo, que muitas vezes a gente começa a sentir coisas, dá taquicardia, fica ofegante, a respiração, a garganta fecha, você começa a sentir coisas no corpo, dor nas pernas, dor nas costas, tudo isso é estresse e ansiedade. Agora, se eu não faço nada, eu deixo isso me contaminar. O que é importante é eu partir para uma ação, eu sair fazendo algo que me tire desse lugar. Então é uma quebra de estado. Você sair do estresse e da ansiedade, gerenciar isso, eu preciso mudar o meu estado. Então, essas meditações de 2 minutos vão servir exatamente para tirar você daquele pico de estresse, de entrar numa crise de ansiedade e começar a gerenciar isso. Falar o que é meditação e o que não é, e por que praticar. O porquê são os benefícios que a meditação vai me trazer, que eu já vou mostrar para vocês. O que é meditação e o que não é muito interessante, porque assim, quando a gente olha com o viés do universo acadêmico, o universo acadêmico ele classificou o que é meditação. Então, meditação para o mundo acadêmico, que é de onde veio o mindfulness, é uma técnica específica, claramente definida, significa que ela tem que ter uma maneira certa, uma receita de bolo para ela acontecer. O mindfulness tem isso aí. E muitas outras meditações também têm. Precisa ter relaxamento muscular em uma parte do processo. Significa que em algum momento da meditação eu vou precisar relaxar. E aí é um relaxar fisiológico, você sente o corpo relaxando, não é só a mente. Você sente o relaxamento no corpo também. O processo que chama-se relaxamento da lógica é aceitar que os seus pensamentos vão vir, mas não se envolver com os pensamentos. Então, pensar que, assim, amanhã, no seu trabalho, na sua vida profissional, você tem uma reunião. Só que a hora que você vai parar para meditar hoje, a reunião vai vir na sua cabeça. Porque você vai começar a lembrar, bom, eu preciso falar isso, eu preciso trabalhar esse ponto, eu preciso pontuar isso na reunião, eu preciso dar essa resposta. Você vai vir com a reunião na cabeça. Mas a reunião é agora? Não. É uma reunião que vai acontecer amanhã.
mas o seu estresse e a sua ansiedade com o que vai acontecer já trouxe a reunião para sua cabeça, porque foi o momento que você parou. Você não está fazendo mais nada, a sua mente fala, bom, ele está desocupado, deixa eu começar a trabalhar. Mas, peraí, esse é o momento exato que eu não quero trabalhar. Eu quero respirar, eu quero relaxar 5 minutos que seja. E a sua mente tenta te ocupar com um monte de coisa. O que é aprender o relaxamento da lógica é assim, é pegar o pensamento e falar para ele, olha, muito obrigado. Amanhã eu falo com você e liberar esse pensamento. Deixar ele embora. Porque vai vir outro, vai vir outro. E isso a gente vai. Quanto mais você pratica, mais você consegue gerenciar. O aprendizado de meditar é exatamente esse. O processo de meditação, na visão acadêmica, tem que ser autoinduzido. Significa que você tem que conduzir o processo. Então, usar uma meditação guiada é só para aprender a meditar, porque a gente usa meditações guiadas para aprender. Depois, você mesmo se conduz no processo. E são vários tipos de meditação. E utilizar o artifício de autofocalização, geralmente, sim, a gente usa ou um ponto fixo, ou na parede, ou onde você estiver, ou você vai ficar de olhos fechados, que é trazer mais conforto, porque aí você fecha os olhos para relaxar mais, é usar a respiração. Então é você sentindo o movimento do seu corpo e o ar entrando e saindo. Então isso é o que o universo acadêmico classifica como meditação. E aí o que a gente vai encontrar, né? Quantos tipos de meditação que a gente começa a pesquisar na internet você encontra? A que a gente vai falar hoje, que é o mindfulness, mas a gente tem meditações corporais, que você tem consciência com movimento. Então, se você pesquisar lá o Osho, ele tem uma série de meditações que trabalham com muito movimento. O próprio Tai Chi Chuan, o Qigong e a prática de yoga são práticas que trazem meditação dentro dos processos. Quando você está fazendo uma prática de Tai Chi, eu comecei a fazer um curso de Tai Chi aqui, cara, é incrível, porque você sente o seu corpo e você percebe os seus movimentos, mas você não pensa em mais nada. Você desconecta do mundo e você se conecta com você. E aí você percebe, te leva assim, a um estado meditativo, mesmo você estando ali em movimento, fazendo movimentos. As do Osho também, a mesma coisa acontece. Então, são meditações que existem em movimentos. Existem muitas religiões que usam meditação para fazer a conexão com a própria fé. Não são todas, mas algumas religiões utilizam, e aí vai muito de quem conduz o grupo de trazer essa conexão com a própria fé, com a sua espiritualidade. Meditação baseada em sons. Você vai encontrar uma diversidade de mantras e de tipos de música que te levam ao estado meditativo. Então, pesquisar na internet vai encontrar um monte. O Vipassana, que tem centros de retiro aqui no Brasil, é uma meditação que vem da tradição budista e ela trabalha muito o silêncio e a respiração. É o foco principal do Vipassana, mas ele é também muito parecido em alguns momentos com o Mindfulness, porque é te trazer para o momento presente. É você perceber o aqui e agora. O Zazen é uma meditação budista que quem divulga muito esse trabalho do Zazen é a monja Coen aqui no Brasil, lá no Templo Zulai, que é, acho que em Cotia. Então, tem ali um centro de meditação, Zazen, em São Paulo, ali na cidade de Cotia, que ela conduz alguns grupos, e é muito legal porque ela tem meditações até no YouTube. Meditação dos chakras, você vai ouvir falar muito na medicina tradicional chinesa e no yoga. É trazer equilíbrio energético para o corpo e para a mente. O Shinsokan é uma meditação também na linha religiosa que é praticada no Seicho Noye. E ela fala da perfeição de reconexão com a própria fé. E você encontra aí uma infinidade de meditações guiadas na internet. Quando a gente fala o porquê meditar, me fala, quem que não quer reduzir e controlar estresse e ansiedade hoje na vida que a gente vive? É prevenção à depressão, porque o mindfulness vem do ambiente clínico. Quando você lê histórico do mindfulness, ele foi testado primeiro no ambiente clínico com pacientes com depressão. Então, ele se tornou uma meditação aberta depois que saiu do ambiente clínico, que era usado como tratamento. A melhoria do sistema imunológico acontece por um motivo simples.
você reduz, por praticar meditação, o cortisol. Porque o cortisol é quem piora o nosso sistema imunológico. Então, quando você baixa o cortisol, porque você reduziu a ansiedade, você melhora seu sistema imunológico. E isso tem pesquisa científica mostrando que isso acontece. Desenvolvimento de inteligência emocional, autocontrole, intuição, criatividade, concentração, foco, atenção e memória, é tudo, sim, decorrente da redução da ansiedade. Quando você está menos ansioso, menos estressado, tudo melhora na sua, sim, no seu próprio, a sua inteligência emocional e a qualidade dos seus relacionamentos. Quando você estiver com as pessoas que você ama, com a sua família, com seus filhos, você está dentro de casa, você não está no trabalho, você está ali para viver o momento família, você está presente para o relacionamento. E aí isso vai refletir também nos seus relacionamentos profissionais. E melhora a sua capacidade de lidar e de resolver problemas. Por quê? Porque você vai ter muito mais clareza mental para dar resposta àquilo que está acontecendo. Então, vamos falar do mindfulness. O mindfulness que eu trabalho, que é a proposta, ele é baseado num protocolo que chama MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy. Então, assim, é terapia cognitiva com base na atenção plena. É exatamente o protocolo que leva 8 semanas. Tem algumas explicações, eu vou mandar isso aqui depois por e-mail para todo mundo, essa apresentação, lá, aquele que está cadastrado. Tem um e-book que provavelmente vocês já baixaram, que estava no primeiro e-mail, mas tem aqui uma segunda versão dele que fala um pouquinho mais sobre o mindfulness. E aí, onde você vai descobrir de onde veio, o que é essa terapia cognitiva. Então, nem todo mundo precisa fazer terapia, mas falar terapia é mega saudável. Eu voltei a fazer terapia e assim, eu não paro mais. Porque é ter uma válvula de escape. É alguém com quem você vai sentar e você vai desabafar, botar para fora aquilo que está acontecendo na sua vida. O estresse, o cansaço. Você tem alguém para compartilhar. E como eu faço isso nos atendimentos, que eu sou psicanalista, eu preciso também ter alguém com quem eu possa colocar e trazer tudo isso para fora para não ficar acumulando dentro de mim. Tem esses 3 links aí que são 3 meditações de 2, 3 e 5 minutos que estão lá no YouTube, no canal do YouTube. Vou passar, vocês vão poder utilizar a hora que sentir, baixa, pode transformar em MP3, porque é só uma contagem de tempo, com um sino no começo e um sino no final, que é a meditação que a gente vai usar daqui a pouquinho. Deixa eu tirar minha música aqui, porque a gente vai usar. Então, qual que é a proposta? Para a gente fazer um exercício de 2 minutos usando uma música de fundo bem suave, mas é você deixar aí braço solto, pés no chão, sentado, ajeitar a coluna e ficar respirando e perceber tudo o que acontece à sua volta, mas se manter concentrado em você durante 2 minutos. Então, vou colocar aqui uma meditação. Vamos testar primeiro se o áudio funciona, né? Tá indo o áudio? Então, beleza. Eu vou startar, tem uma abertura, vai ter um sino, vai passar 2 minutos e vai ter o mesmo sino no final. Então é ficar de olhos fechados, respirando durante 2 minutos. É esse o time e não precisa fazer absolutamente nada. Só sentir o próprio corpo e respirar. E aí a gente volta para falar um pouquinho como é que foi isso aí para todo mundo.
Lá foram 2 minutinhos. É muito rápido, é muito leve. E me fala, e quem quiser compartilhar, como é que foi ficar respirando 2 minutos sem fazer absolutamente nada? Se teve sensação física, se pensamento, se mexeu com as suas emoções, o que você percebeu do seu consciente em 2 minutos? Foi interessante porque eu não paro 2 minutos. Você me conhece, você sabe, né? E assim, eu estou nesse momento, por incrível que pareça, não estou em casa, eu estou no trabalho. Durante o trabalho, eu tirei esse tempo. Então, eu com o olho fechado, estou sentado numa cadeira de uma sala de reunião que não é a cadeira mais confortável do mundo, né? Então, não tem tanto molejo, né? Então, enquanto eu respirava, eu comecei a sentir a roupa puxando, né? E em vez, por incrível que pareça, em vez de melhorar, eu comecei a sentir dores nas costas, porque eu ficava assim, será que eu tô certo? Será que eu não tô? Meu Deus, e agora? Então, Ó, você está um tempo falando que eu de... nunca me permito ficar parado. Ó, a cadeira que eu uso para meditar ali atrás. Ó. Tá vendo uma cadeira pretinha ali no fundo? É aquela cadeira Sim, que eu uso para fazer prática. Ela não tem nem rodinha, o encosto é fixo e rígido. Porque é só um lugar para sentar, não é para ficar encostado, não é o relaxamento é o próprio corpo. Então, assim, ter essas percepções é muito importante. Mas pensamento, como é que ficou sua mente nesses 2 minutos? Porque começou o corpo te incomodar e a cabeça. teve uma situação que eu falei, durante a meditação eu falei, acho que eu vou comentar sobre isso. O olho, com o olho fechado, o olho ficava para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para cá. Sabe, eu não sei explicar o que é isso, mas assim, é como se o olho não parasse, tentando olhar para todos os lados, né? É isso aí. Ficar mexendo o globo ocular sem estar com ele aberto. E eu não sei se isso é porque eu estava começando a sentir o corpo incomodado por causa da posição parada, né? Eu não sei dizer, assim, nos primeiros segundos eu consegui prestar mais atenção na minha respiração, sentir o que eu estava respirando Isso. e conseguir ficar sem nenhum pensamento. Quando começou a chegar a dorzinha nas costas aqui por causa da cadeira e essas coisas, eu já comecei a dispersar. E tá tudo certo, tá? Não, não tem nada de errado nisso. É assim que começa. Esse é o começo do processo. Por isso que eu falei, Primeiro passo, né? primeiro, são 2 minutos. César, bem-vindo. Adriana. O outro tá escrito um no, mas tudo bem. Quem quer mais comentar? Como é que foi? Pode ligar o microfone, pode falar aí, gente. Como foi a experiência de 2 minutos respirando, só sentindo? Tá todo mundo tímido. Sim, também não é obrigado a falar não, tá, gente? Só se quiser compartilhar como é que foi a experiência, que a gente vai fazer mais uma daqui a pouco. Então, posso seguir? Vamos lá. A nossa mente, e aí um pouco do que você falou. Por ela buscar informação, ela estava querendo encontrar algo, por isso seu olho ficava mexendo. Ou ela está buscando uma informação no passado ou no futuro, ou você começa a realmente viajar. O viajar até é mais gostoso, né? Da mente fugir. Mas é muito comum acontecer isso, de a nossa mente ir fugir do que a gente quer. Então, o que é importante é tentar trazer para a respiração. A mente começou a fugir, volta e percebe, sentir a respiração entrando no corpo, sentir o movimento do peito, o movimento abdominal, sentir o ar entrando e saindo pelo nariz. Então é trazer para essa percepção. E aí você começa a centrar cada vez mais. Então, para não deixar a mente fugir, a gente tenta centrar cada vez mais. Alguns exercícios para você implantar nessa semana aí, durante a sua semana, é algo que é prático de fazer e que tem a ver com a meditação, porque é uma maneira de aprender
a estar consciente do momento presente. Esses 5 exercícios que estão aí. O primeiro, usar a sua mão não dominante. Então, assim, se você é destro e você tem a mão dominante à direita, então você vai, por exemplo, escovar os dentes com a mão esquerda. Você vai tentar usar os talheres com a mão invertida, com a mão esquerda. Você vai fazer atividades, lógico que escrever é um pouco mais difícil, mas, assim, se está acostumado a usar o mouse com a mão direita do computador, usa com a mão esquerda. Faz isso durante 5, 10 minutos no seu dia. Usa para fazer uma atividade. Então, assim, usar a mão invertida para fazer alguma coisa que você está habituado a fazer sempre com a mesma mão. Para fazer isso, faça prestando atenção. Para você, por exemplo, quando eu falo escovar os dentes, parece que é fácil, mas não é. Quando você for escovar, você vai perceber a dificuldade que é. Então, não faça com pressa para não se machucar. Mas faça isso um dia, faça isso no outro, apenas uma vez no dia, você experimenta e perceba como aquele momento que você fez essa atividade, sua mente ficou concentrada só na atividade. Você não dispersou para fazer mais nada, porque você quer entender o que está acontecendo e o seu cérebro começa a aprender a fazer isso. O não deixar vestígios, você pode usar de várias maneiras, mas é, por exemplo, você entrar num ambiente da sua casa e quando você sair desse ambiente ele está exatamente igual. Então você foi na cozinha tomar água, você pegou um copo, se você pegou lá no armário, bebeu e você deixou, não, você guarda, lava e guarda de volta no armário. Porque se alguém entrar, ninguém percebe que você esteve lá. A sua mesa do escritório, do jeito que ela tá, você vai deixar exatamente igual quando você voltar no dia seguinte. Então, assim, você vai fazer algo que deixe exatamente igual estava antes, sem parecer que você usou aquele ambiente. Isso vai te fazer uma percepção, porque você vai ter que fazer, tipo, bater uma foto antes para deixar tudo igual depois. Só que não use a câmera do celular para fazer isso. Use a sua mente. Olha para tudo como está e procure deixar exatamente igual estava quando você chegou, na hora que você for embora. O ao comer apenas coma é porque virou um hábito muito comum hoje das pessoas. A gente come com o celular junto ou com o computador. Ou se come na sua mesa de trabalho. Então, na hora que você for comer, para comer. Larga celular, Instagram, Facebook, TikTok, tudo mais, WhatsApp. Vira o celular para baixo, senta na frente da sua comida e aprecia o seu momento de comer. Então, você vai levar ali 15, 20 minutos para fazer a sua refeição, faça só comendo, sem se conectar, não ligue TV, o máximo que você pode fazer é botar uma musiquinha de fundo, leve, só para você ter um som. E se não quiser música também, não precisa. Mas é um momento só para alimentar, é parar para comer só para comer. Escutar os sons é você começar a ter a atenção dos sons e dos barulhos, dos ruídos que existem à sua volta. Quando você está aqui, por exemplo, eu estou aqui agora com vocês, mas passou e eu percebo, eu estou ouvindo o som do carro passar. Se late o cachorro do vizinho, dá para ouvir que latiu o cachorro do vizinho. Se alguém passa na rua aí fazendo barulho, a gente vai. Então, assim, é perceber os sons. Se tem alguém com uma televisão no vizinho mais alta, você também vai perceber. Então, é perceber os sons no ambiente que você estiver naquele instante. Isso você pode fazer em alguns momentos. Quando você está no seu escritório, quando você está dentro de casa. E assim, quando você estiver até na rua. Perceber os sons e ruídos que existem nos ambientes. E tentar ter consciência desses sons. Então, volume, timbre, tudo que você conseguir perceber. Se é música, se é gente falando. É percepção. É você aguçar o seu auditivo, você perceber mais. E quando o telefone toca, tem gente que o telefone toca mais, tem gente que toca menos. Você pode usar quando o sinal do WhatsApp te chama. Antes de olhar ou de atender, fazer 3 respirações. Se não dá para fazer 3, pelo menos 2. Então, assim, o telefone tocou, fecha o olho e respira. Se conseguir fazer 3 vezes e depois pegar o telefone para olhar o que é,
No tocando, às vezes, é mais rápido, mas no WhatsApp fica fácil, que a pessoa vai esperar, não vai mandar 3 mensagens seguidas. Ou vai e vai esperar. Respira 3 vezes e depois olha. Você está acalmando a sua mente para a mensagem que está chegando, para a informação que vai chegar. Então, você vai atender desconectando das outras coisas, porque você parou para respirar. Então, são 5 atividades que você implanta no seu dia que vão ensinar para o seu cérebro a prestar atenção no instante que você está fazendo aquilo. Você cortar a atenção que está sendo consumida por outras coisas, pelos ruídos externos, que não é um som natural, que é assim, é o ruído, barulho da sua própria cabeça, a sua mente pensando mil coisas. Então é focar 100% nessa atividade, naquilo que você vai fazer. Tem um livro, até acho que tem um slide dele aqui mais para frente, que tem 53 atividades desse tipo de para você implantar no seu dia. Lógico que a gente não faz tudo isso o tempo todo. É para você ir experimentando e fazendo funcionar no seu dia a dia. Sim, como fazer para meditar? Que técnica que eu utilizo? E como é que eu faço para resolver quando eu tenho um desafio, uma dificuldade? Isso vai surgir muito naturalmente. Tem dia que é mais difícil, tem dia que é mais fácil, tem coisas que eu consigo fazer e tem coisas que eu não consigo. E aí, quando a gente fala que técnica usar, você precisa experimentar em você. Se você medita bem de olho fechado, ou se você prefere meditar de olho aberto. Se você consegue meditar bem sentado, sem encostar as costas no encosto da cadeira. Ou, se você tem alguma dificuldade, botar uma almofadinha só para fazer um conforto, mas não um apoio de encostar. É tentar deixar a coluna segurar seu corpo. Então, assim, você vai descobrindo. E meditação guiada. Tem meditação com música, tem meditação sem música, que é só condução de locução. Tem gente que não gosta da música de fundo, que fala que atrapalha porque perde o foco. E tem gente que prefere ter uma música porque relaxa mais. Então você vai ter que ir descobrindo o que funciona melhor para você. Aquela meditação que nós fizemos de 2 minutos tinha uma música de fundo. Era um som suave, mas era uma música. Nós vamos fazer a próxima, que é silêncio de 2 minutos. E a gente vai perceber a diferença disso. Mas eu vou falar um pouquinho de respiração. Respiração consciente é para trazer a gente para centrar no momento presente. Então, assim, olha quantos tipos de respiração a gente pode usar. Longa sem pausa e longa com pausa. Então, assim, a respiração longa é aquela que a gente enche bem o pulmão e esvazia bem. O que é a pausa? A pausa é entre encher e esvaziar. Então, assim, eu encho bem e eu posso fazer uma pausa cheio. E aí eu esvazio. Terminei de esvaziar, eu posso fazer uma pausa vazio antes de encher o pulmão novamente. E eu posso fazer com ou sem as pausas. Eu posso simplesmente respirar e testar. Se fazer a pausa é bom, se fazer a pausa te traz concentração. E aí o que a gente fala? Para você mentalmente contar. Enquanto eu estou inspirando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prendi, 1, 2, solta, 8, 9, 10, vai contando. E aí novamente começa 1, 2, 3. Então você vai ter o time que você tem de respiração. Respiração natural é a que a gente respira naturalmente. Só que esse natural não é aquela respiração curta que a gente faz quando a gente está mais tenso, não. É uma respiração natural abdominal, que você sente o movimento do abdômen, porque você está preenchendo o seu pulmão, mas naturalmente, sem fazer esforço. Porque a longa você força um pouco para mais, tanto para encher quanto para esvaziar. Respiração curta, não recomendo usar nesse momento. Isso é para quando a gente já treinou um pouco mais, que aí a gente consegue trabalhar a parte diafragmática, e a mesma coisa a longa com intensidade. Tanto a curta como a longa intenso, quando a gente já está num grupo treinando, que a gente vai aprender a usar abdômen e diafragma. E a troca de narinas, você pode fazer. Você vai usar a mão para fazer essa troca. Então você respira uma vez
pela direita, só uma vez pela esquerda. Você enche e esvazia um lado, enche e esvazia do outro. E vai fazendo essa troca de narina para perceber que lado você respira melhor, que lado tem mais oxigenação. Você vai sentir isso. E isso a gente usa durante a prática de meditação. Então, agora você vai poder fazer algumas respirações longas e depois entrar para o natural. Você vai sentir isso durante a nossa prática que a gente vai fazer aí de 2 minutos. Mais uma vez, os exercícios aí que a gente tem de 2, 3 e 5, que está no YouTube. E aí nós vamos meditar, sem música nenhuma. Então faz, quando você ouvir o sininho da meditação, enche e esvazia o pulmão umas 3 vezes, bem cheio, esvazia bem e depois respira naturalmente. E aí a gente vai, silêncio, 2 minutos. Nessa eu vou desligar até meu microfone para não ficar nenhum ruidinho, para não atrapalhar, porque sempre tem uns ruídos, né? Aqui. E aí a gente vai fazer. Se ajeita aí. E vou soltar aqui a meditação. Daqui 2 minutos a gente volta. Então, respira 3 vezes mais profundo quando você ouvir o sino e depois vai para a respiração natural. Vamos lá, todo mundo de volta. E agora? Como é que foi em silêncio? Eu achei que foi mais difícil. Imaginei. Foi mais difícil, porque todo o barulho aqui do entorno, você acaba percebendo o som. É natural. As sensações físicas foram as mesmas de antes, né? Porque afinal de contas, ficar parado numa posição que não é a mais confortável do mundo, né? Não tenho costume, né? Então, acabou sendo a mesma coisa. Mas o seu ensinamento eu consegui trazer, a hora que a mente ia voando, não, houve a respiração. Respira. Aí eu meio que, não sei se consciente, inconscientemente, aí eu não sei, mas eu tentava voltar para a respiração.
Essa é a ideia, é trazer a mente para a respiração. E fazer isso, sim, se a mente fugir, a gente fala 100 vezes, traz 100 vezes de volta. E tenta manter a respiração. Sim, mais alguém quer compartilhar como é que foram as duas experiências? Quer contar alguma coisa? Pode falar aí, gente. Sim, fiquem à vontade, não fiquem tímidos. Não, o pessoal tá tímido mesmo, tá tudo bem. A formação de mindfulness, o processo do curso, ele leva 8 semanas, é uma vez por semana. Estou montando ele gravado para ficar já numa plataforma, mas tem que ter muita consciência para fazer gravado. Eu tenho turma presencial aqui em Bertioga, já tive turma presencial em São Paulo, no momento não tenho. E eu devo começar mês que vem, acho que dia 6, que é um sábado, uma turma online que é ao vivo também. Então, é sábado, das 7 às 9 da manhã. São 2 horas de aula, uma vez por semana, durante 8 semanas. Esse é o protocolo do Mindfulness. Ele leva 8 semanas, porque são 8 semanas de meditações diferentes, de técnicas diferentes. Você vai implantar uma série de ferramentas no seu dia, você vai experimentar essas ferramentas. Então, não é simplesmente meditar. Tem toda uma metodologia, tem toda uma ferramenta para implantar. Então, é simples, você não vai ocupar aí mais de 20 minutos do seu dia para fazer as práticas depois, durante a sua semana inteira. Mas é aquele momento que é para você, para a sua qualidade de vida. E eu tenho certeza que isso vai fazer diferença, vai refletir. As pessoas que já fizeram a formação, já fizeram o curso, percebem o quanto a gente fica diferente. Então, ter essa consciência de que a gente pode mudar os nossos comportamentos, a gente pode estar mais presente com as pessoas que a gente ama dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, com a família, em todos os momentos. E o como isso pode ficar diferente quando a gente implanta. Independente de fazer curso, tudo, porque eu recomendo para as pessoas e falo sempre, busca na internet uma meditação guiada e faz uma vez por dia. Que seja uma meditação de 5, 10 minutos, mas tenta implantar isso no seu dia. É aquele momento que é só seu. Você se esconde em algum lugar da casa. Vai para tirar aqueles seus 5 minutos. Você precisa, sabe, trazer equilíbrio para sua própria mente. É ter essa consciência de que vai fazer diferença, sabe, na sua própria vida. Então, eu espero que vocês possam levar isso para o dia a dia de vocês. Eu vou mandar essa apresentação toda vai estar em PDF, que aí você consegue tirar todos os links de fazer as meditações. No YouTube eu tenho algumas meditações gravadas, que eu já venho gravando há bastante tempo. Lá no Instagram também tem bastante meditação gravada. E comece a experimentar. E assim, eu estou à disposição sempre. Manda mensagem lá no direct, manda lá no próprio YouTube também. Eu respondo as mensagens quando o pessoal faz comentário das meditações. Aquele número que está ali no Simpla, é o WhatsApp que fica comigo, é da empresa, mas fica comigo. Então, tá com dificuldade, teve uma meditação que te incomodou? Comenta, manda mensagem, eu estou à disposição para, sabe, trazer essa consciência para as pessoas, para ajudar as pessoas a essa mudança de comportamento e trazer uma qualidade de vida para aquilo que a gente vive no estresse, no cansaço do nosso dia a dia. Que vocês possam aproveitar. Vou deixar isso aqui gravado, eu vou subir lá no YouTube, mas fechado, e compartilhe se vocês quiserem assistir de novo, tirar os seus insights, os seus aprendizados, e daqui uma semana eu apago, porque aí o objetivo não é deixar lá, mas para vocês que estão aqui, vou mandar o link e depois eu tiro do ar. Gente, que vocês tenham aí uma ótima noite, uma excelente semana, e espero encontrar vocês aí nas próximas meditações. Quinta-feira tenho meditação no Instagram, que eu faço live toda segunda e quinta, de 20 minutos de prática de meditação. Então, 8 horas da noite, no Instagram lá do espaço. Quem quiser, vem participar, vem assistir uma meditação, 20 minutinhos, a gente faz uma prática, encerra, é rapidinho, é uma vez, 2 vezes na semana, faz o dia que você consegue. E que possa trazer aí uma qualidade de vida e fazer diferença na vida de vocês. Gratidão.
Obrigado, Rogério. Boa noite. Cara, eu Sucesso, que meu irmão. agradeço aí, um ótimo trabalho. Gente, Muito gratidão, vejo obrigado. vocês em breve. Até mais. Até mais. Tchau, tchau, cara. Bom descanso.